Quem manda em você? Já parou para pensar nessa pergunta? Pensa um pouquinho comigo. Quem manda em você? Essa é uma frase interessante para a gente pensar. Não sei se é nessa semana que passou, você já pensou aí. Quem manda em mim, Diego, é minha esposa. Se ela fala para eu vir de xadrez, eu venho de xadrez. Se ela fala para eu fazer isso, eu falo isso. Eu falo aquilo e faço assim. Quem manda em você? Já parou para pensar nisso? Pensa um pouquinho. Talvez a sociedade coloque para você algumas coisas de quem manda em você. Uma das coisas que eu penso aqui em relação de quem manda na gente, muitas vezes nós respondemos assim: ninguém. Ei, Diego, que negócio é esse de mandar em mim? Que negócio é esse? Ninguém manda em mim, não. Pode colocar governante, pode tirar governante, pode colocar pastor, se ele é careca, se ele não é. Ninguém manda em mim. Eu sento onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu converso com quem eu quero, eu faço tudo o que eu quero. E nós vivemos numa sociedade de ninguém também. Eu não posso falar nada, eu não posso comentar nada. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos conhecidos como a geração do mimimi. Já ouviu falar? Tenho certeza que você já ouviu falar. Por quê? Porque eu não posso falar nada, eu não posso comentar nada, eu não posso criticar nada. Porque senão você é aquele ácido, aquele limão. Ih, lá vem um limão de novo. Falando de novo sobre política. Lá vem aquele lá que é crente, falando de novo que é crente. Queridos, muitas vezes nós temos que perguntar para o nosso coração quem manda na gente. Pensa um pouquinho. Quem manda em você? Então, talvez você não é da turma do que levanta e fala que ninguém manda em mim. Aquele autoconfiante, que sabe de todas as coisas. Então, essa resposta é muito fácil. Ele sempre vai falar, ninguém manda em mim. Ou talvez você lá do outro lado. Quem manda em você são as opiniões. Já viu gente assim? Nossa, Diego, fui com aquela roupa, mas todo mundo olhou na festa. Rapaz do céu, eu fui naquele lugar, todo mundo ficou criticando a posição que eu tomei por causa de A, B, C e D. Talvez você esteja vivendo até hoje, respondendo essa pergunta, falando que as opiniões importam muito mais. Gente amarrada à opinião. Eu estou lendo um livro chamado Discipulado para a Glória de Deus, do Kevin Van Hooser, muito bom. Fica a dica aí para quem gosta de ler sobre teologia, mais teologia sistemática. E ele vai falar sobre a ideia do imaginário social. O que seria esse imaginário social? Esse imaginário social nada mais é do que a moldura que permeia a nossa sociedade. Vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, se falava muito mais de Deus do que hoje. É ou não é? É ou não é? Pensa aí, comigo. Aos que são aí da década de 70, 60. Não vou pedir para levantar a mão para não entregar, tá bom? Fica aí quietinho, fica tranquilo. Mas da década de 70, 60, não se falava mais de Deus antigamente? Fala sério, gente. Não se falava mais de Deus? Aí passou, década de 80, 90. O que aconteceu? Um esfriamento. Parece que esqueceram um pouquinho de Deus, mas ainda permearam, continuaram um pouquinho. Mas chegou na minha geração, 90, 2000, rapaz, não se fala mais de Deus. E quando você chega numa faculdade ou algo desse tipo, você também não pode falar de Deus. E quando você fala, você é humilhado pela sua opinião. E aí você fica refém daquele que te manda, daquele que manda em você, que são as opiniões. E aí quando esse autor fala sobre o imaginário social, ele está falando sobre isso, a moldura que faz a nossa sociedade. E a nossa sociedade, aí fora, e muitas vezes a nossa igreja, está mergulhando nessa moldura de uma vida sem Deus. Já parou para pensar nisso? Vou dar outro exemplo para vocês. Antigamente tinha uns acampamentos que duravam uma semana. Vocês lembram disso? Fazia acampamento, ia retiro, bênção, bateria, tocando, porque aí podia tocar no acampamento, na igreja não podia ainda. Aí era uma bênção, todo mundo cantando. Aí terminava uma semana, o povo queria o quê? Mais. Hoje a gente faz acampamento com 2 dias para adolescente, a mãe fala, mas vai ficar 2 dias. Vou ficar com saudade do meu fião. Como que eu faço? Gente, querendo ou não, o imaginário social começa a pegar a gente. Começa a passar pela gente, e você começa a entrar nesse navio sem ver. E aí ontem eu estava conversando com um adolescente e falei sobre isso, que é o problema do ponto morto. Você entra no imaginário social, ninguém mais fala sobre Deus, ninguém mais canta sobre Deus, ninguém mais questiona sobre Deus, ninguém mais coloca posições sobre Deus, ninguém mais pergunta ou posta sobre Deus. Nós vivemos
numa sociedade sem Deus. E isso, dentro dessa ideia de um imaginário social, ele é reforçado pelo tempo, pela cultura e por tudo que você vive lá fora. Então, muitas vezes, você vai responder a pergunta, quem manda em você? E você vai lembrar desse imaginário social. Por quê? Porque agora já moldou na sua vida. Você já não lembra mais. Durante a nossa semana, a gente já não consegue mais lembrar sobre Deus. E isso é um grande perigo. Olha para dentro do teu coração. Será que a moldura da tua vida ainda reflete Deus? Cabe conversas sobre Deus no seu trabalho? Ou quando começa uma conversa, você já fica com medo e sai correndo. Ixi, vão descobrir que eu sou crente. Meu Deus do céu, e eu não lembro mais se é João 3,16 ou se é João 3,15. Não sei recitar de cor. Queridos, imaginário social, aquilo que está correndo e andando lá fora, e muitas vezes a gente esquece. E a gente começa a viver dessa forma também. Pergunta, quem manda em você? Ou você levanta como um poderoso e fala que ninguém manda em mim. Ou você levanta do outro lado e fala, as opiniões mandam demais, Diego. Ixi, é difícil demais para mim. Ou tem também uma questão ainda, dentro dessa questão da opinião, um subtítulo aí em relação a opiniões, que eu vejo, é que nós respondemos muitas vezes essa pergunta de que a moda manda em mim. E quando eu falo moda, eu não estou falando só de roupas, mas eu estou falando de muita coisa. Por exemplo aqui, às vezes tem gente que está ficcionada e está colocando que toda a vida dela é mandada por uma busca insaciável por comidas fitness. Sabia disso? Sabia que tem gente que vive dessa forma? Só buscando isso. Então, quando eu falo moda, eu relaciono todas essas questões, comida fitness, roupas contemporâneas, carros, investimentos, casas, bens, programações legais. Tem um termo aí que saiu faz um pouco tempo, no Facebook, Instagram e tal, que é o cringe. Você sabe o que é cringe? Se você não sabe, você é um cringe. Eles definiram dessa forma. O cringe nada mais é do que falar mais bonitinho que você é velho. É basicamente isso. O cringe, ele é meio complicado, ele é meio situação meio difícil. Por quê? Porque ele já passou, ele já não é legal. Não é legal estar com uma pessoa cringe. A nossa sociedade, os adolescentes jovens estão falando isso lá fora. E tem muita gente, preste muita atenção nisso, tem muita gente caindo na armadilha de responder a uma sociedade e entrar nesse navio. Eu não posso ser cringe. Eu preciso estar na moda. Então aí você pega aí uma geração dos anos 70, querendo fazer as coisas que foi da adolescência. Buscando algo e tentando responder quem manda na sua vida. Então você vê 70, 60, 50 anos tentando fazer coisas da antiguidade. Por quê? Porque eu não posso ser cringe. Eu não posso ser isso. Pelo amor de Deus. Pessoas estão cada vez mais respondendo a pergunta, quem manda nas coisas lá de fora? E aí eu cheguei no último ponto, que na minha opinião é o que mais acontece lá fora. Quando você pergunta lá fora, e infelizmente aqui dentro, quem manda em você, tem gente que não vai falar, mas a realidade é, o dinheiro manda em mim. Pensando nisso, eu quero que você abra a Bíblia em Marcos, capítulo 10, do versículo 17 até o versículo 22. E eu quero mostrar para você a resposta de alguém que levantou e falou, quem manda em mim é o dinheiro. E talvez você tenha entrado aqui hoje pensando assim, Diego, eu não vou assumir não, porque é vergonhoso. Mas talvez você entrou aqui hoje falando, olha Diego, quem manda em mim é o dinheiro. Eu vivo por ele, eu penso nele, eu faço todas as coisas pensando nele. E aí em Marcos 10 nós temos um ensinamento interessante de Jesus para a nossa vida, quando ele encontra um homem que é mandado, que é escravo do dinheiro. Marcos 10, 17 a 22, o Evangelho de Jesus segundo Marcos, diz assim, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho,
não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: ah, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Querido, não feche sua Bíblia, nós seguiremos os versículos que nós acabamos de ler. Aqui nós encontramos um jovem rico, que muitas vezes é colocado como um jovem rico, um homem rico. Então você tem que lembrar também que esse texto ele se encontra em Mateus e em Lucas. Lá nós encontramos que eis aqui alguém, certo homem de posição. O que nós podemos ver aqui no versículo 17 pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. A gente precisa lembrar de algumas questões aqui. Era um homem muito provável com uma posição, talvez um comandante, um chefe, um líder. E esse encontro ele ocorre de uma forma imediata. Esse encontro ele ocorre de uma forma desesperadora. Ele cai ao chão de joelho, o texto vai dizer, e ali correndo, ele correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse homem, pense muito comigo, ele tem poder, ele tem dinheiro, muito dinheiro, porque o texto vai dizer sobre isso. Ele muito provavelmente tinha influências, porque ter dinheiro naquela época é ter influência, e hoje também é ter influência, porque o seu dinheiro muitas vezes é a influência que as pessoas lá fora querem. E esse homem desesperado traz uma dúvida do coração. Primeira coisa que eu já aprendo aqui: ter dinheiro, ter posição, ter influência, não deixe com que o seu coração fique cheio de dúvida. Ter dinheiro, ter influência, ter poder não faz com que você viva uma vida tranquila. Essa semana morreu o baterista do Foo Fighters. E hoje eu vi a reportagem falando que encontraram 10 substâncias no corpo daquele homem. Queridos, dinheiro, fama, poder, nunca vai responder todas as coisas que você quer. E eu acho isso incrível, porque o dono de muitas posses, o dono de muito dinheiro, chega e se ajoelha na frente de alguém que não tem dinheiro. Ele se ajoelha na frente de alguém que não tinha nem onde repousar a cabeça. Ele se ajoelha na frente de um homem que nem casa tinha. É para mostrar realmente que o nosso dinheiro, o seu dinheiro e qualquer dinheiro nesse mundo inteiro não é palho frente à soberania e o reinado de Jesus. Aquele homem chega e se ajoelha e fala: mestre, pelo amor de Deus, responde para mim, como eu posso ter a vida eterna? Lembre-se disso, talvez você baseou sua vida, por muitas vezes, dentro do seu dinheiro, poder e influência. Talvez até dentro do seu cargo. E você acha que isso vai tirar as dúvidas, os questionamentos dessa vida. Esse homem tinha um grande questionamento. E nenhum dinheiro do mundo fez com que aquele questionamento fosse respondido. Primeira coisa que eu já aprendo aqui: posses, bens não tira você de uma vida muitas vezes medíocre. Imagine comigo, era um homem que tinha tudo, mas vivia com uma das maiores perguntas da humanidade: como faço para ter a vida eterna? Mas o versículo vai continuar, depois ali do 17, ele vai dizer, respondeu-lhe Jesus, no versículo 18, não feche sua Bíblia: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. A resposta de Jesus é interessante, porque muitas vezes a gente questiona aqui, a gente vê um diálogo de muitos teólogos pensando que aqui, pronto, Jesus não é Deus. Ele está falando, bom apenas um, mas a gente precisa correr para outro texto, o texto semelhante ali de Mateus 19, 16 e 17, porque ali nós encontramos a chave da resposta. Ele vai dizer assim: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um.
A questão aqui não é que Jesus não é Deus. A questão aqui não é que Jesus não é bom. A questão aqui é a humildade de Jesus é extraordinária. Ele está virando, aquele homem está perguntando, o que eu posso fazer de bom para conquistar a vida eterna? E aí Jesus fala, você está correndo de forma errada. Porque no cristianismo quem perde ganha. Porque no cristianismo quem não é, é. Porque no cristianismo os humilhados serão exaltados. É isso que Jesus está colocando aqui. Olha, não existe nada neste mundo que seja bom o suficiente para você ter a vida eterna. Aquele jovem chega desesperado aos pés de Jesus, talvez tentando trazer a sua carteira de bondade. Olha, eu preciso porque eu sou bom. Há alguma coisa boa nesse mundo. Eu vou poder conquistar a vida eterna. E aí Jesus traz e responde dessa forma. Talvez até futuramente com Paulo em Efésios 2:8, dizendo, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A resposta de Jesus para aquele homem, basicamente, é dizer, olha, não tem nada de bom nessa terra. Bom apenas Deus Todo-Poderoso, esse é bom. E aqui é uma aplicação para o nosso coração. Quais coisas que você faz de bondade e que você chega perante o trono de Deus e fala, olha Deus, olha o que eu fiz, hein? Deus, está vendo, Deus? Olha a bondade que eu fiz essa semana. Compartilhei do Evangelho, mostrei Jesus para minha família, coloquei pontos importantes no meu trabalho que pararam a corrupção. Olha Deus, olha a bondade do meu coração, presta atenção no meu currículo. Quando Jesus encontra esse homem desesperado, cheio de posição, mas cheio de dúvida e cheio de dinheiro, ele está dizendo e respondendo aquele homem, falando assim, não é pela bondade humana, para que ninguém se glorie. Queridos, a igreja do Senhor Jesus, os irmãos que estão do seu lado, nesse momento, cada um, não fez nada para estar aqui. E louvado seja Deus por isso. Tem uma frase de um teólogo que fala assim, se nós pudéssemos perder a salvação, a gente perderia. Salvação é pela graça, é derramado sobre nós, é presente, como o Alex falou hoje de manhã, é presente. Mas aquele homem inquieto está dizendo, olha, bom homem, bom mestre, eu preciso responder essa pergunta. E aí Jesus responde de uma forma interessante, no versículo 19, acompanhe comigo, vai dizer, sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Interessante, por que Jesus responde dessa forma? Porque o questionamento daquele homem era, preciso ser salvo, como que eu faço? E aí Jesus responde com lei. Diego, não está fazendo sentido. Jesus talvez está trazendo uma salvação legalista. Está errado. Não está errado. Jesus está trazendo a ideia de alguns textos, como Romanos 3:20, que diz assim, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Outro texto interessante para a gente responder essa pergunta, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A ideia do texto aqui, quando Jesus responde, você participa, você faz todos os mandamentos, ele está colocando nada mais aqui do que a ideia da lei no Novo Testamento como aio. Essa palavra aio ela é um pouco estranha para a gente, mas quando você vai lá no original, a ideia lá é pedagogo. Quantos aqui são pedagogo? Levanta a mão. Pedagogas também, pode levantar, vamos lá. Tem pedagogo aqui no meio, não tem? Ah lá, tem bastante pedagogo. Professor, quem é professor aqui? Levanta a mão, pronto, mais fácil. Quem é professor? A ideia do aio basicamente é essa. Havia um escravo naquela época para a elite, que ficava junto com os meninos da elite e que conduzia a todos os lugares. Ele ia para a escola e ia junto com o aio. Ele ia para o shopping, não tinha shopping, mas ia lá, ia estudar, ia fazer as coisas sempre com o aio. Aquele escravo era aquele que conduzia. Quando Jesus coloca essa ideia, está falando da lei, ele está colocando para a gente assim, olha, essa lei é aquela que conduz e que mostra que você não presta. É basicamente isso.
Porque senão a gente anula toda a lei do Antigo Testamento. E a gente não anula toda a lei do Antigo Testamento. A gente tem Jesus como fim da lei. Como reflexo da lei. Como aquele que é... Aquela lei, ela aponta para Jesus. É basicamente isso que ele está dizendo. Olha, você faz todos os mandamentos. É isso que ele está dizendo. E aí fica uma pergunta para o nosso coração. Como você se relaciona com as leis? Eu já conversei com muita gente que fala assim, lei é para o Antigo Testamento. Agora eu não preciso mais fazer lei. Absurdo, errado, pecado. A gente precisa lembrar disso. Porque ou você se tornará um grande legalista, e que tudo é pode ou não pode, você vive numa prisão, que não é isso que Jesus te chamou, ou você vive um liberalismo teológico. Tudo pode, tudo vale, tudo é aceito. Quando Jesus trabalha a ideia da lei aqui, do Antigo Testamento, ele está falando assim, olha, a lei está apontando, sabe para quem? Para mim, para a minha pessoa, para o meu sacrifício. Você pode cumprir todas as leis deste mundo, mas você não vai ser salvo pela lei. Você vai ser salvo pela graça, em nome de Cristo Jesus. Você crê nisso? Ou você pratica uma religiosidade onde a sua salvação está baseada em leis? Pensa um pouco. Na semana retrasada a gente falou sobre isso. Que muitas vezes nós vivemos um relacionamento com Deus baseado em lei, em pode e não pode. Deus nos chama para um relacionamento profundo, para perguntas profundas, como esse homem fez aos pés de Jesus. E aí esse homem escuta essa resposta e para ele é um prato cheio. Porque o que ele vai responder no versículo 20? Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Nesse momento o homem ficou feliz. Acertei em cheio. Jesus está perguntando sobre lei. Eu sou o melhor. Desde a minha juventude, conheço todas as coisas. Fui, presidente da UCP, das crianças, da SAF, da UPA, e fui diácono, presbítero, e preguei, e fui. Eu conheço tudo. Interessante, porque talvez nesse momento aquele homem teve uma coragem maior. Porque ele entendeu e falou, nesse caminho eu estou. Eu estou entendendo, eu estou vivendo dessa forma. E talvez a maioria da nossa igreja vive nessa resposta do jovem. Deus, eu faço de tudo para o Senhor. Eu prego para o Senhor. Eu toco para o Senhor. Eu vou na igreja para o Senhor. Eu faço todas as coisas para o Senhor. O Senhor está me vendo? Pela graça, sois salvos. Mediante a fé, não vem de nós, isso é dom de Deus. E eu acho interessante porque nesse momento Jesus poderia falar assim, ele não está entendendo nada esse homem. Ele não está entendendo nada, vou parar a conversa. Chega de prosear, eu tenho muita gente para curar. Mas Jesus demonstra de uma forma tão amorosa, nesse próximo versículo, ele vai dizer no versículo 21, no iniciozinho ali, né? E Jesus, fitando-o, amou e disse. Queridos, Jesus aumenta, coloca no extremo o nosso relacionamento com os irmãos. Porque nesse momento, muito provável que Jesus pensou assim, esse homem não vai entender o que eu estou falando. Não vai compreender. Onde vai chegar essa conversa? E é interessante que em Marcos coloca esse olhar de Jesus, Jesus fitou os olhos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Jesus trouxe atenção para aquele homem. Apesar dos erros teológicos daquele homem, apesar de uma caminhada cheia de dúvida, apesar de uma busca insaciável por dinheiro, ele olha para aquele homem. Para o nosso coração já é um ensinamento. Nós desistimos de pessoas. Ah não, Diego, aquela pessoa não pode participar do meu ministério. Já fala que é meu ministério, né? É um negócio grande aqui, né? Aquela pessoa não pode. Você lembra o que ela era? Ela era isso, aquilo. Queridos, para Jesus, para o reino de Jesus, ninguém é jogado fora.
Ninguém é colocado como imprestável. Aquele não serve mais. Aquele não pode mais. Aquele não tem possibilidade. Aquele não conhece de todas as doutrinas. Aquele não é. E Jesus veio para aqueles que não são. Para os doentes, para os perdidos. Para aqueles que a gente olha e fala, aquele não é possível. Testemunho pequeno aqui. Para os queridos. Para os mais velhos aqui, vocês lembram que eu era dessa igreja, né? O pessoal aqui lembra. E a palavra que eu mais ouvia era, o Diego é terrível. A palavra que eu mais ouvia. Nossa, eu ouvi demais. Até que certa pessoa uma vez até falou assim, Diego, você é um enviado de Satanás. Falou desse jeito para mim, tão terrível que eu era. É verdade, gente. Falou desse jeito para mim, eu até assustei como criança. Isso eu era criança. Porque eu participei de 90 quando o Paulo Gerson chegou, acho que 96, mais ou menos, até 2006, quando o Carlos César entrou, se eu não me engano, falha a memória. Mas fiquei muito tempo nessa igreja. E por muito tempo imaginava isso. O pessoal que me conhece que sabe disso. Pessoas que não podem valer a pena. Queridos, eu falo de coração, obrigado, igreja. Porque mesmo vocês não acreditando muito em mim, e eu também não acredito, Deus fez a graça no meu coração. E me transformou. E hoje eu sou terrível também, piorzinho. Mas pela graça, sou salvo por Cristo Jesus. Querido, não coloca ninguém, não rotula, não coloca ninguém aqui, a pessoa não presta, não vai valer a pena. E quando Jesus fita os olhos, o texto vai dizer o quê? Ele fitou e amou aquele homem. Fitou e amou o homem que não tinha teologia certa. Fitou e amou aquele que tinha uma idolatria de coração no dinheiro. Fitou e amou aquele que tinha as suas próprias leis. Pergunto para o nosso coração, você consegue fitar e amar gente que pensa diferente que nem você? Você consegue fitar, colocar os olhos com atenção, e derramar amor com pessoas que são terríveis? Esse é o Evangelho de Jesus. Ele fita, ele coloca os olhos com atenção e derrama amor. E aí ele vai dizer, ele vai continuar, né? Amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. 4 ordens. Jesus vira e fala, vai. Qual que é a ideia aqui? Faz alguma coisa. Você pode ser esse jovem também, que está sentado em cima de muito dinheiro, ou poder, ou influência, ou aquilo que você tem no teu coração. Vai, faz alguma coisa. Jesus está falando para ele e para a gente hoje. Vai e faz alguma coisa, levanta. A gente esquece que o ministério de Jesus é um ministério de ação. A igreja precisa levantar. Vai, faz alguma coisa. E quando ele pede, na segunda ordem, ele fala, vai e vende. E aí mexe com o escorpião daquele homem. Vai e vende tudo o que você tem. É difícil pensar nisso. Porque quando Jesus está falando com aquele homem, ele identifica que o problema dele era idolatria. Idolatria. Depois ele vai encerrar, a partir do versículo 27, de uma forma bem pedagógica para os seus, para os discípulos, ele coloca, olha, é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. Mas a questão aqui é que não é a riqueza que Jesus está colocando aqui. Ele está trabalhando a idolatria do coração daquele homem. Vai e vende tudo que você tem. E quando você vender tudo, não guarda num banco, num investimento, que rende Selic, não sei o quanto. Não é para fazer isso, não é para sentar em cima do dinheiro. Vai e dá para os pobres. Sabe o que eu aprendo com Jesus aqui? Quando ele identifica o nosso coração, quando ele identifica os ídolos do nosso coração, ele vem de forma intensa. Ele pede para você arrancar e jogar fora, porque é muito melhor você entrar no céu sem o olho, sem o braço, do que ficar. É isso, quando Jesus trata pecado, esse é o grande problema, muitas vezes, da nossa sociedade, da nossa igreja. Nós lidamos com o pecado de forma mansinha. Diego é bicho de estimação, tá faz tempo, não muda mais. Muda sim. Porque se você crê no evangelho de poder, de transformação, ele muda.
Se você é arrogante e fica colocando na conta, Diego, eu sou assim porque meu pai era assim, meu avô era assim. Eles eram assim. Mas você conheceu o evangelho de transformação, de mudança de vida. O Espírito Santo transforma o nosso coração e muda, a gente começa a ser melhor, parecido com Jesus. E aquele homem recebe essas 4 ordens de Jesus e impacta o coração dele. Vai, vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Queridos, sinceramente, quem complica é a gente. Quem complica é a gente. Por que eu falo isso? Porque Jesus virou e falou 4 ordens para ele. Era difícil fazer aquilo? Para a gente não é tanto responder, mas para aquele homem era. O ponto, querido, que Jesus está lidando com a gente é: qual é o ídolo do seu coração? Tem uma frase de Lutero que eu gosto muito que diz assim, que o Deus de um homem é aquilo que ele mais ama, pois ele carrega no coração. Ele dorme, acorda com ele, seja o que for. Idolatria nada mais é do que tudo aquilo que você pensa e ama desesperadamente. Você faz, você corre, você busca, você se mata, você mata pessoas, mata relacionamento com pessoas, você destrói tudo para ter aquilo. E quando Jesus identifica o ídolo daquele homem, ele pega na ferida. Vai, levanta, faz alguma coisa, vende tudo, dá aos pobres. Ele está falando isso para você hoje, para você vender tudo e dar tudo para os pobres? Talvez se o seu problema for dinheiro, sim. Mas se o seu problema for pornografia, se o seu problema for arrogância, orgulho, talvez ele vai falar de outra forma com você. O ponto aqui é que Jesus sempre lida de forma intensa. Jesus não coloca bicho de estimação de pecado. Ele não fica amansando, vamos lidando devagar. Ele corta no meio. E aqui fica um desafio para a gente. O que você pensa? Chora, busca, deseja, coloca todas as suas expectativas durante toda a sua vida. Encontrou o seu ídolo? Se você conseguiu responder essa pergunta, e esse lugar não é Deus, você encontrou um ídolo. Sabe como que Jesus lida com ele? Corta. Comece amanhã. Se o seu problema é com dinheiro, começa a dar de forma generosa. Começa a dar. Levanta e começa a dar dinheiro. Nós investimos em tanta coisa aqui na terra, queridos. Nós gastamos com tanta coisa aqui na terra, que a traça vai comer e vai ficar empoeirado. E muitas vezes os filhos não vão lembrar de você por causa do seu dinheiro e vai gastar o seu dinheiro. Abençoa pessoas. Foque em pessoas, queridos. Seu dinheiro é servo. Você não é servo dele. Você não é escravo do seu dinheiro. E aí aquele homem responde, depois que Jesus tratou o coração dele, no versículo 22. O que diz? Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Talvez hoje esse texto deixou você meio contrariado. Sabe por quê? Porque esse texto encontrou um ídolo no teu coração. Alguma coisa que está fazendo morada na tua vontade, nos teus desejos, nos teus planos, no teu futuro, em todo o seu pensamento, e que está governando a sua vida. E se esse governo não está nas mãos de Deus, se esse governo da tua vida não está nas mãos do poderoso Cristo Jesus, você vai caminhar para rumo a uma destruição. Eu lembro de alguns textos aqui, quando Israel foi alertado em Deuteronômio 8, 17 e 19, ele diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais. Como hoje se vê, se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós, outros que perecereis.
Sabe o que Deus tratou na vida de Israel e trata hoje? Você faz pela minha força. Você ganha dinheiro pela minha força. E não se levante em nenhum momento da sua vida e fale que é só por causa de você. Queridos, aquele homem entristecido, coração quebrado, porque não foi atendido. E a Bíblia e a história de Jesus não é atender às respostas humanas. A vida de Jesus é atender à vontade do Pai. E é isso que Ele está dizendo hoje para a gente. Eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. Quem manda em você? Para aquele que tem problema com dinheiro, talvez o venda tudo seja importante. Comece a separar uma parte para Deus. Comece a se envolver como dizimista. Comece a se envolver na obra do Senhor, missionários, pessoas que estão passando fome. Comece a se envolver mais. Talvez para os religiosos e os acomodados, muitas vezes, o vai e venda tudo é o vai e se envolva com tudo. Ai, Diego, eu sou tão tímido. Ministério de recepção, queridos. Dá um abraço na pessoa que chegou nova. Ministério com mulheres, com homens, adolescentes, jovens. Talvez o seu ídolo seja você mesmo. Você precisa lembrar disso. E aí esse vai, essa intensidade de Jesus vai e se envolva mais. Ame mais. Talvez você seja uma pessoa traumatizada e fechada. Diego, confiei em muitas pessoas por muito tempo e hoje eu não me envolvo mais. Eu me guardo como uma fortaleza. E esse guardar como uma fortaleza se torna você um ídolo. Você está se fechando. Então talvez para você é um vai e se envolva profundamente no amor e no perdão. Diego, eu tenho mágoa. Eu não consigo mais doar perdão. A palavra para a gente hoje é vai e faça de forma intensa. Intensa. Eu quero encerrar com o texto de Mateus 6, 24. E nós sabemos que Jesus falou muito sobre riquezas, sobre dinheiro. Mas eu quero encerrar com esse texto. E depois eu quero passar um vídeo do Senhor Salomão para vocês. E depois, se você tiver alguma curiosidade, pesquise na internet, no YouTube, sobre o fim da história do Salomão. O texto de Mateus 24, para a gente encerrar, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Termino com a pergunta: quem manda em você? Consegue responder? Quem manda em você? Quero que você veja esse vídeo e que ele seja um desafio para o seu coração nessa noite. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por viver ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. Vivem como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Eu tenho 86 anos de idade, já vivi um bocado, o bastante para saber que nada sei. Aliás, quanto mais vivo, menos tenho certeza das coisas. Deveria ser o contrário, não é mesmo? Quando eu era jovem, achava que tinha resposta para tudo. Agora que sou velho, a minha cabeça está repleta de perguntas sem respostas. Eu ando meio nostálgico, triste, ao ver a vida acabar aos pouquinhos. Por isso, essa minha palavra tem um sabor de saudade, que é o momento que tenta fugir da lembrança para acontecer, mas não acontece.
Ah, se eu pudesse voltar no tempo e abraçar aqueles dos quais me afastei. Essa minha palavra vem com gosto de adeus. Essa minha palavra vem com gosto de adeus, que é um tipo de até logo, aonde a gente se arrebenta todinho por dentro. Por que que eu fui embora da minha casa sem ao menos dizer que amava os meus pais? Essa minha palavra tem um cheiro de abandono. Aonde estão os meus filhos que não me visitam mais? Essa minha palavra tem uma pitadinha de angústia, que é um nó bem dado dentro do sossego da gente. Como tirar esse aperto do peito? Essa minha palavra vem como lágrimas. Essa minha palavra vem como ausência, que é aquela falta bem presente no final da nossa vida. O que sobra? Família e amigos. Essa minha palavra tem um pouco de indecisão, que é quando você sabe muito bem o que quer e acha que deveria querer outras coisas. Aos 86 anos de idade, você já não tem muitas certezas e nem muitas respostas. Finalmente, essa minha palavra vem carregada de emoção, como se fosse fotografia à moda antiga, um pedacinho de papel que carrega um pedaço de vida. Mas vocês são mais ricos do que eu. Eu tenho muitas posses. Hoje, quando eu chegar diante de Deus, eu chego com as minhas mãos vazias. É por isso que vocês são mais ricos do que eu. Vocês têm a possibilidade, a oportunidade de fazer diferente. Hoje, a única coisa que eu tenho é só dinheiro. Só dinheiro. Eu chego diante de Deus. Eu não juntei tesouros no céu. Se eu pudesse voltar atrás, eu daria tudo o que eu tenho, faria tudo diferente. Vocês querem ter, eu tenho. Eu daria tudo o que eu tenho, trocaria com qualquer um de vocês, mesmo que necessário fosse ficar pobre. Eu voltaria e faria tudo diferente. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar atrás. Nós ainda temos a oportunidade de voltar atrás em muitas coisas. Então, se você compreendeu esse chamado, eu peço que você fique de pé. Vamos juntos louvar o nosso Deus. Se você identificou algum ídolo no coração, alguma coisa que precisa ser entregue ao nosso Deus, ainda dá tempo. O Evangelho é o Evangelho de perda pessoal, de entrega pessoal, de mudança, de ser colocado aos pés de Jesus, de responder que as nossas posses são servos de Jesus, a nossa casa, a nossa família. Por isso hoje ainda dá tempo. É tempo de mudança, é tempo de responder. A vida eterna é para aqueles que não são. Isso que você cante comigo junto. Ó Deus da minha vida.
ao Senhor. Santo Deus, nós colocamos o nosso canto a Ti, ó Pai, não há outro igual ao Senhor, Deus. Por isso nós cantamos aleluia e louvamos ao Senhor, ó Pai. Nós estamos presos a tantas amarras, Senhor, ao dinheiro muitas vezes, Deus, a organizações, ó Pai. Deus, tire o poder dessa terra e que lembremos mais do céu, ó Pai. Que lembremos que lá não haverá riquezas, porque o Senhor será o máximo do nosso coração, Pai. Deus, nós pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor transforme nosso coração, Pai. Que o Senhor receba aquele que entrou de forma orgulhosa aqui, aquele que entrou entendendo que quem manda na sua própria vida são as questões financeiras, são as questões políticas, ó Pai, são as questões da própria rua, dos vizinhos, ó Deus. Ó Senhor, arranca de nós essa vontade de querer ser mais aqui, ó Deus, e coloque em nós o ser mais em Ti, a profundidade no Senhor, ó Pai, a busca pelo Senhor, ó Deus. Deus, traz o Teu Santo Espírito sobre nós, ó Pai, transforma, corrige nosso coração, hoje para todos sempre. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo seja sobre cada um aqui presente, hoje e para todos sempre. Amém.